Boa noite, queridos irmãos. Agradecemos a oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos novamente reunidos em nome do nosso querido Mestre Jesus, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para obtermos mais um momento de estudo sobre os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita, através do canal no YouTube do nosso querido Centro Espírita Irmão Clarice. O nosso tema de hoje é sobre finados. E antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso. É a lição 97 com o título Conserva o Modelo. Conserva o modelo das sãs palavras. É uma segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. E o nosso querido Emmanuel nos fala assim: distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva, mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual por intermédio de um substituto, nem podes aprender a lição guardando-lhes os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Vamos então, queridos irmãos, reunir os nossos corações, nossos sentimentos, direcionarmos ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui, novamente reunidos em seu nome, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para obtermos mais um momento de estudo sobre os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Roguemos a ti, Mestre amado querido, que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade esteja envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo dos nossos benfeitores e guias espirituais possamos compreender os teus ensinamentos com a maior clareza. E assim, Mestre amado, com os nossos corações envolvidos
nessas vibrações de paz, amor e fraternidade, pedimos a permissão de iniciarmos esse nosso momento de estudo. Que sempre seja feito em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãe amada e querida, em nome do nosso querido irmão Clarencio e toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja. Graças a Deus. Como nós começamos a falar no início, irmãos, hoje é o dia destinado a lembrar dos nossos queridos irmãos finados pelo mundo. É um dia, é um estudo até bem delicado para se tocar e comentar sobre ele. No Livro dos Espíritos, exatamente na questão 941, que começa a falar sobre o assunto temor da morte, nosso professor Kardec, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? E os espíritos respondem: falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa, e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Nosso querido Mestre Jesus, há mais de 3.000 anos, ele enviou os seus emissários para nos trazer o primeiro alimento, as leis divinas. Que um dos emissários foi Moisés, nos trazendo os 10 mandamentos. Essas 10 leis principais. Era um alimento bem grosseiro. Trouxe de uma conformidade bem grosseira e materialista. Mas era como nós conseguiríamos compreender na época, devido à nossa infantilidade espiritual. Mais tarde, com o nosso amadurecimento, nosso querido Mestre Jesus veio nos trazer Ele mesmo o segundo alimento, mais refinado, que era justamente as explicações das leis divinas, aquelas
trazida por Moisés. Nós já estávamos mais amadurecidos espiritualmente. Então já tínhamos condições de compreender essas leis, esse primeiro alimento, mais esclarecido. Porque no primeiro alimento, tocava muito mais para nós na parte material. Com o nosso amadurecimento, Jesus veio nos explicar o lado espiritual das leis divinas, aonde Ele nos trouxe, nos falando através do seu Evangelho, a imortalidade da alma, meu reino não é deste mundo, a reencarnação, as vidas múltiplas e a reencarnação, quando o diálogo que ele teve com Nicodemos, para nós alcançarmos o reino de Deus, é preciso que nasçamos de novo. Quando ele fala também sobre João Batista, sendo a reencarnação de Elias, as bem-aventuranças, é quando ele fala sobre a vida futura, nos mostrando que nós precisamos trabalhar o agora para se ter um futuro melhor, uma vida melhor no futuro, nos trazendo toda essa prática do trabalhar agora. E nos mostrando que tudo que está passando conosco nesse momento é para o nosso progresso espiritual. E dentro desse alimento refinado, desses ensinamentos, dessas explicações mais compreensíveis sobre as leis divinas, ele deixa a sua promessa, nos informando: olha, não lhes falei tudo, ainda há muito o que dizer, ainda há muito o que explicar. E vamos encontrar essas promessas, por exemplo, no Evangelho de João. No Evangelho de João, nós temos essas promessas. Nós temos em João 14, que aí começa a partir nos versículos 15, onde ele fala: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pôde perceber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Lá em 26, ele continua falando: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Mais tarde, em João 16, é colocado a continuação da sua promessa, que ele nos fala: ainda tenho muito que vos dizer. É João 16, a partir do versículo 12. Nosso mestre querido fala: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido,
e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e eu vou-lo anunciará. E o Mestre cumpriu a sua promessa conosco, sua promessa de amor, porque em 1800 anos depois, ele envia a doutrina espírita pela voz dos espíritos, aonde teve um outro espírito, que é o nosso querido professor Kardec, mas aí encarnado, onde ele preparou todas essas novas informações, todo esse novo alimento, mais refinado ainda. Mais refinado ainda. Por quê? Nós já estávamos mais amadurecidos, muito mais amadurecidos. Já tínhamos através dos séculos, mastigado bastante aquele segundo alimento que foi o seu evangelho de amor, falando sobre a imortalidade da alma, falando sobre as vidas sucessivas. Mesmo que ainda não tivéssemos compreendido totalmente, mas aquilo já estava em nosso interior, sendo raciocinado, sendo meditado, sendo praticado através do esforço. E isso fez com que nós amadurecemos espiritualmente. E esse amadurecimento nos deu condições para enviar novamente novas explicações, o terceiro alimento, muito mais refinado do que a doutrina espírita. E aí vieram os espíritos falando: olha, nós não morremos, estamos vivos, a morte não existe. A morte é somente uma passagem que o espírito faz quando ele se desprende do corpo de carne. É assim que funciona, e é assim como funciona. É exatamente como Jesus veio nos falar: olha, eu vim lhes trazer vida e vida em abundância, porque não existe morte, só existe vida. O que nós chamamos de morte é a morte do corpo físico. O que nós passamos a compreender com essas novas explicações trazidas pelos espíritos através da doutrina espírita? Nós passamos a compreender que quem está falando convosco, com vocês, não é um corpo de carne que tem um espírito, utilizando o nome de Wagner. É ao contrário. Quem está falando com vocês é um espírito imortal, que agora, temporariamente, para se identificar entre os outros espíritos iguais, ou seja, encarnados, está utilizando esse corpo de carne. E está utilizando esse nome Wagner para poder se identificar. Nós passamos a compreender isso.
que para interagir na matéria, precisamos desse corpo de carne, para poder nos relacionarmos na matéria. O que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer, então, para que nós, devido a isso, esquecemos dos nossos entes queridos, dos nossos entes amados. Nós precisamos, então, esquecer dele, não ter saudades? Não. Muito pelo contrário. Isso faz com que nós trabalhemos em nós essa sensação de perda, não de saudade. É a sensação de perda que nós devemos trabalhar em nós e retirarmos dessa sensação, não das saudades. Porque do mesmo jeito que precisou do nosso amadurecimento espiritual, do nosso progresso espiritual, para que nosso querido Mestre Jesus pudesse trazer o seu Evangelho de amor, nos explicando mais esclarecidamente sobre as leis divinas, e que também precisou do nosso progresso, do nosso amadurecimento espiritual, para que viesse a doutrina espírita. Do mesmo jeito, de acordo que nós vamos nos amadurecendo espiritualmente, a doutrina espírita vai se atualizando, ou seja, trazendo novas informações. A base sempre será a mesma: as leis divinas e as explicações atuais trazidas por Kardec, nosso querido professor. Mas essas explicações vão se esmiuçando a cada vez mais, de acordo com o nosso progresso espiritual, de acordo com o nosso amadurecimento espiritual. E nós, cada vez mais, fomos sendo enriquecidos com informações novas sobre essas questões da vida em abundância. E uma dessas correntes de informações foi através do médium Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, aonde ele, num determinado momento da sua programação reencarnatória como médium, trabalhando na mediunidade, ele trouxe informações preciosas para nós. E nós temos no livro Por Trás do Véu de Ísis, do jornalista Marcel Souto Maior. É um livro que o Marcel Souto Maior fez de reportagens sobre nosso querido Chico Xavier, no início do ano 2000, e através das décadas de 90, ele vem trazendo, vem preparando várias reportagens sobre esse intercâmbio de Chico com os filhos que traziam as notícias às suas mães queridas e aflitas, mostrando às suas mães: mãe, eu estou vivo, eu não estou morto. Esse livro, inclusive, foi baseado
serviu de base, para o filme As Mães de Chico Xavier. E os filhos traziam informações para as suas mães queridas e aflitas, mostrando que são os mesmos e até melhores, por ter renovado os valores que não enxergavam quando estavam encarnados. E eram trabalhos maravilhosos. Mães levantavam no momento que estava sendo lendo as mensagens, chorando. E todos eles mostravam às suas mães que o que mais enchia eles de alegria e de conforto não era a tristeza que elas tinham pelas suas perdas, mas pelo contrário, era o carinho da lembrança, da prece e da saudade dos bons momentos. Muitos das suas cartas incentivavam aos seus pais para trabalhar no bem, para ajudar ao próximo, porque era isso que enchia eles, os seus corações, de felicidade. E é isso que a doutrina espírita nos prepara. Ela nos prepara não é para que nós sejamos indiferentes com nossos entes queridos, os nossos entes amados, nossos filhos, nossos pais, nossas mães, nossos amigos. Ela nos prepara para que nós sintamos sempre no coração que eles estão aí vivos. E todas as vezes que nós temos saudades, ou a maioria das vezes, dentro da condição de cada um, que nós sentimos saudades e que nós dirigimos uma prece para eles, quando há oportunidade, eles estão aí do nosso lado, nos abraçando. E é isso que a doutrina espírita veio nos esclarecer, veio nos chamar a atenção, porque o conforto muito maior, a ajuda muito maior e o carinho muito maior queremos dar a todos os nossos entes queridos, de qualquer grau que seja, que retornaram ao plano espiritual, que se desvencilharam do corpo de carne, é a prece, é a lembrança daqueles momentos de carinho, daqueles momentos felizes. E dentro do possível, trabalhando no bem, trabalhando com o próximo, confortando corações alheios. É isso que irão deixá-los muito mais felizes. Ou até mesmo aquele ente querido que retornou em situações difíceis, irão ter condições cada vez mais de serem atingidos pela espiritualidade superior, e a espiritualidade irá conseguir trazê-los para os seus reequilíbrios. Por quê? Porque as suas preces, as nossas preces, irão suavizá-los e banhá-los como um bálsamo refrigerador. É isso que a doutrina espírita nos traz, nos mostra que não existe morte. O que existe
é como Jesus nos veio dizer: vida e vida em abundância. Então, que trabalhemos cada vez mais através da prática do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, para que façamos cada vez mais futuros melhores para todos nós. E com certeza, queridos irmãos, tentando se esforçar para pensarmos nesse objetivo que a doutrina espírita quer nos apontar, iremos todos nós nos reencontrarmos com esses nossos entes queridos que já se desvencilharam do corpo de carne. Obrigado por me ouvir e vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Mestre amado, agradecemos a Ti essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa que acabamos de ter. Este momento onde estudamos mais um pouquinho sobre os Teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Roguemos a Ti, querido Mestre Jesus, que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo dos nossos benfeitores e guias espirituais possamos compreender os Teus ensinamentos com a maior clareza. E que através dessa compreensão clara, tenhamos cada vez mais a força de vontade e a coragem de nos esforçarmos para praticarmos esses ensinamentos em nossos corações e em nosso dia a dia. Roguemos também, Mestre amado querido, pelos governantes do nosso planeta, para que eles também sintam cada vez mais a presença, o amparo, as inspirações dos seus benfeitores e guias espirituais, para que possam tomar as melhores decisões para o nosso planeta, para todas as nações. Roguemos também por aqueles queridos irmãos que estão passando por esses momentos de dor, sofrimento e angústia, devido a essas doenças que estão sendo causadas por esse vírus que está atualmente espalhado em nosso planeta. Que todos esses irmãos, que todos esses corações que estão nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, que estão desencarnando, como também seus familiares, entes amados queridos, sejam cada vez mais confortados, amparados, inspirados pelos seus benfeitores e guias espirituais, para que possam serem assistidos em todas as suas necessidades. E é assim, Mestre amado, com os nossos corações agradecidos, que pedimos a Ti a permissão para darmos por terminado o nosso estudo da noite de hoje. Estudos esses que sempre sejam feitos em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa mãe querida e amada, em nome do nosso querido irmão Clarencio e de toda espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite e muita paz a todos.